Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente começa hoje o modelo mais importante da macroeconomia de curto prazo, o modelo IS e LM. E aí, de novo, eu reforço o que eu já falei há umas 2 aulas, eu venho reforçando. Por que o modelo IS e LM ele é importante? Ele resolve tudo da sua vida? Não, ele não vai resolver tudo, mas muitas das inferências que podem ser feitas, principalmente a respeito do comportamento do governo, pode ser resolvido com o modelo ISLM. Então, é um modelo que estabelece uma união entre os diversos mercados que existem na economia. Então, para a gente começar a aula de hoje, ela situa você no que é o modelo ISLM. Vamos ver na luz. O modelo ISLM, na sua versão mais simples, descreve, formalizando analítica e graficamente, o comportamento de uma economia composta por 3 mercados: bens e serviços, monetários e títulos. O modelo estabelece uma ligação entre os 3 mercados através de 2 variáveis endógenas: o produto ou rendimento e a taxa de juros, mantendo-se o pressuposto keynesiano da rigidez dos preços. Como tal, o modelo revela-se apropriado para uma análise conjuntural de curto prazo, onde a oferta de bens e serviços se ajusta passivamente à procura. Então, o que é que eu preciso compreender sobre o mercado de bens e serviços? Vamos ver na luz. Eu preciso compreender que ele formaliza analiticamente, ou seja, matematicamente e graficamente também, o comportamento de uma economia que está composta por 3 mercados. Que mercados são esses? Primeiro mercado, possivelmente um dos mercados mais importantes que existe na economia, o mercado onde a vida acontece, que é o mercado de bens e serviços. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é que há uma ligação com o mercado de bens e serviços. E aí, quem é que vai se ligar ao mercado de bens e serviços? Vamos ver na lousa. Vai ser o mercado monetário, que é o que está aqui, e o mercado de títulos, que a gente já viu qual é a relação que existe quando foi ver o equilíbrio monetário. Então, o que é que a gente veio acontecendo? A gente veio contando uma historinha. Qual foi a historinha? Keynes, em 1936, disse: a partir de hoje, a economia clássica não existe, existe a nova economia, a economia keynesiana. Deu lá os pressupostos básicos da teoria keynesiana. Posteriormente, esse modelo foi melhor qualificado e construiu-se o modelo IS-LM. O modelo IS-LM traz os conceitos da economia clássica e expande. Expande fazendo uma interação entre os diversos mercados: o mercado de bens e serviços, o mercado monetário e, como consequência do mercado monetário, o mercado de títulos. O que mais eu tenho que compreender dessa definição? Que o modelo estabelece uma ligação entre os 3 mercados através de 2 variáveis endógenas, ou seja, 2 variáveis que são determinadas por esses modelos. Quais sejam, vamos ver na lousa. Eu tenho o produto ou rendimento e eu tenho a taxa de juros, ou seja, existe uma ligação entre, de um lado, o mercado de bens e serviços, do outro lado, o mercado monetário, o mercado de títulos, e essa união que existe entre esses 2 mercados é devido à existência da taxa de juros e do produto. O que mais ele diz? Mantendo-se o pressuposto keynesiano da rigidez de preços. E aí veja que interessante. A gente vai analisar isso na hipótese da rigidez de preço. E aí, o que é que você pode me perguntar sobre rigidez de preço? O que eu preciso saber sobre rigidez de preço para analisar o modelo ISLM? Onde é que os preços afetam? Vamos dar uma lembradinha. Os preços não vão afetar o consumo, porque quem afeta o consumo é a renda. Os preços não vão afetar o investimento, pois quem afeta o investimento é a taxa de juros. O preço não vai alterar os gastos do governo, nem as exportações, nem as importações. Então, eu posso dizer que os preços não alteram
o mercado de bens e serviços. Os preços não vão alterar a demanda por moeda em relação, porque depende da renda e porque depende da taxa de juros. Mas os preços alteram a oferta de moeda real. Lembra que a oferta de moeda real é dada pela relação ou pela razão entre a quantidade de moeda nominal e o nível de preços. E aí, nesse caso, o que é que eu preciso compreender? Que no modelo ISLM, esse preço que afeta a oferta monetária é dado como fixo, ele vai ser rígido. E aí continua dizendo que, como tal, o modelo revela-se apropriado para uma análise conjuntural de curto prazo. Na lousa, eu vou usar esse modelo para fazer uma análise de curto prazo, onde a oferta de bens e serviços se ajusta passivamente à procura. Então, as empresas vão ofertar mais bens e serviços de acordo com a procura. É o caso também de pensar que, quando há um aumento do consumo, existe capacidade ociosa para ser ocupada nas empresas. E aí, nesse caso, a oferta vai se ajustando à medida que a demanda aumenta ou diminui. Então, o que é que eu preciso compreender sobre o modelo ISLM? Primeiro, é o modelo utilizado no curto prazo. O modelo utilizado no curto prazo tem como premissa rigidez de preços. Encerrou aí. Que eu preciso compreender também que ele faz a ligação entre 3 mercados: mercado de bens e serviços, mercado monetário e mercado de títulos. Vamos ver na lousa. O que eu preciso que você compreenda? Que você lembre lá daquele fluxo circular da riqueza expandida que a gente já viu muitas vezes. O que eu preciso que você compreenda? Que o modelo ISLM estabelece a relação entre o mercado de bens e serviços e aqui no mercado financeiro ele separa o mercado monetário. Se você lembrar, o mercado monetário, grosso modo, é um segmento do mercado de bens e serviços onde há uma forte atuação do governo, está ali demonstrado na lousa. Então, essas são as considerações que eu preciso que você compreenda. O modelo ISLM vai colocar esses 2 mercados em equilíbrio. E aí, o que é que está faltando para a gente ter um equilíbrio macroeconômico perfeito, um equilíbrio macroeconômico completo? É unir o mercado de fatores. E aí, a união do mercado de fatores não vai acontecer agora, vai acontecer em um outro modelo, chamado modelo ASAD, ou oferta agregada e demanda agregada, que vai vir do modelo ISLM. A gente vai ver o modelo ASAD mais na frente. Então, o que eu quero que você compreenda, por enquanto, que a gente vai analisar esse equilíbrio, o equilíbrio existente entre esses 2 mercados, quando, para simplificar a coisa, só existe governo, família e empresas ou firmas. Não vai existir intensamente a presença do resto do mundo. A gente vai botar o resto do mundo também, vai analisar isso aqui tudinho, mas somente quando a gente analisar a economia aberta no modelo de Mundell Fleming. Então, por hora, o que é que a gente vai fazer só para reforçar? O equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário, quando há a existência de ou movimento ativo de governo, famílias e empresas. Vamos continuar na lousa. O que é que eu preciso considerar? Que existe um mercado chamado de mercado de bens. Que mercado de bens e serviços é esse? Com exceção da função investimento, as características do mercado de bens e serviços são idênticas às apresentadas no modelo keynesiano simples, passando a ser consideráveis as variáveis representativas da procura externa, exportações e importações, as quais desempenham um papel claramente secundário nesta versão mais simples do modelo. Vamos ver na lousa. O que eu preciso que você compreenda é que, com exceção da função investimento, a função consumo e a função gastos do governo no modelo keynesiano se comportam da mesma forma
que no modelo ISLM. E aí, o que mais quais são as outras premissas do modelo? É que as exportações e as importações têm um papel bastante secundário por enquanto. Depois, quando a economia ficar aberta, a gente introduzir taxa de câmbio, a coisa vai ficar mais interessante. E aí, qual é a variação que existe na função investimento? Vamos na lousa. Eu preciso compreender que a função investimento agora vai ser considerada necessariamente como uma função da renda. Aliás, como uma função da taxa de juros, que a gente já viu isso na aula quando falou sobre função investimento. No modelo keynesiano mais simples, a gente diz que o investimento ou a função investimento é uma variável autônoma, é uma variável exógena. No caso do modelo ISLM, o que é que predomina? Predomina que o investimento será uma função da taxa de juros. Vamos na lousa. Só para relembrar, os tomadores de empréstimos potenciais, firmas com projetos de gasto de investimentos, decidem tomar emprestado a fim de financiar um projeto, vamos marcar lá, somente se a taxa de retorno desse projeto é igual ou maior do que a taxa de juros cobrado pelo empréstimo. Caso contrário, a firma toma prejuízo. E aí, o que eu quero que você observe agora, para ficar bem claro. Agora, no modelo ISLM, existe uma relação necessária entre taxa de juros e investimento. À medida que a taxa de juros aumenta, haverá uma redução no investimento produtivo, ou seja, no investimento que está destinado a projetos que visam a aumentar a capacidade produtiva, ou fazer melhoramentos, ou implantação, ou o que quer que seja. Então, no modelo ISLM, necessariamente a taxa de juros influencia o investimento. E aí, só para completar, à medida que os juros sobem, o número de projetos com taxa de retorno igual ou maior que a taxa de juros cai. E aí, nesse caso, um aumento da taxa de juros torna um dado investimento menos lucrativo. Na lousa, se falou em modelo ISLM, vai se falar necessariamente que o investimento é uma função negativa da taxa de juros. E essa relação aqui existe no mercado de bens e serviços. Está marcado aqui na lousa. O que mais eu preciso compreender? Preciso compreender qual a relação existente entre juros e renda no mercado de bens e serviços. Vejam só, o que é que o modelo disse lá no início? Que esses dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário, estão ligados por duas variáveis endógenas, a variável juros e a variável renda. E aí a pergunta que a gente faz é: que relação é essa que existe entre essas duas variáveis no mercado de bens e serviços? Vamos ver na lousa. O que é que eu preciso compreender? Considere um aumento da taxa de juros, a taxa de juros I. Isso implicaria uma diminuição do investimento e uma consequente diminuição da procura de bens e serviços. Então, de novo aqui, só me perdi. Considere-se um aumento da taxa de juros. Isso implicaria em uma diminuição do investimento e uma consequente diminuição da procura de bens e serviços, que passaria a existir, então, um excesso de oferta de bens e serviços, uma acumulação involuntária de estoques de produtores, e assim os produtores reduzem a produção de bens e serviços, levando a uma diminuição dos produtos. Para ficar mais clara essa afirmação, é bem simples, vamos ver na lousa. Vejam, se houver um aumento na taxa de juros, isso implica
em uma diminuição do investimento produtivo e uma consequente diminuição na procura de bens e serviços. Até aqui, antes de passar para essa primeira setinha, uma coisa importante. O que é a demanda agregada? A demanda agregada representa o comportamento dos agentes no mercado de bens e serviços. Então, o que acontece nesse mercado de bens e serviços? Se a taxa de juros aumenta, dado que o investimento é uma função da taxa de juros, o que é que vai acontecer? Vamos ver na lousa. Se há um aumento dos juros, aumento de izinho, isso vai implicar numa redução do investimento. Como eu sei que no mercado de bens e serviços, o que é que vai acontecer? Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Se I, por alguma razão, aqui diminui, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar, aliás, vai ficar ainda mais fácil, bem mais fácil. Eu vou dizer que isso aqui, ao invés de chamar de Y, para ficar mais claro para você, eu vou dizer que isso aqui é a nossa despesa agregada. Ao invés de chamar de Y, só para simplificar, a gente vai chamar de E. Ele só vai virar Y quando estiver no equilíbrio no mercado de bens e serviços, que a gente já viu qual é, mas só para ser mais conservador, vamos colocar um Ezinho. Então, se houver um aumento na taxa de juros, isso vai implicar em uma redução do investimento. Na lousa, o que foi que a gente viu foi somente essa redução do investimento proveniente de um aumento dos juros. Isso vai levar a uma redução na demanda de bens e serviços. Está aqui marcado. Se I diminui, por consequência, E também diminui. E aí, nesse caso, se E diminui, o que acontece? Passa a existir um excesso de oferta de bens e serviços. As empresas estão querendo vender muito, as pessoas estão querendo consumir pouco. E aí, o que acontece nesse caso? Quando há esse excesso de oferta de bens e serviços, o que é que vai acontecer? Vamos marcar na lousa. Botar mais uma setinha aqui. Haverá a acumulação involuntária de estoques nos produtores. E aí, o que é que vai acontecer? Esses produtores reduzem a produção de bens e serviços. Ou seja, dado que nós estamos no curto prazo e que a produção se ajusta passivamente à demanda, quando a procura cai, o que é que vai acontecer? Na lousa, um aumento da demanda agregada vai gerar uma redução na produção. E aí, o que é que eu posso dizer a respeito desse encadeamento de ideias? Que quando a taxa de juros aumenta no mercado de bens e serviços, a renda diminui. Na lousa, existe, então, uma relação inversa entre renda e juros no mercado de bens e serviços. Quando os juros, nesse caso, aumentam, isso vai gerar uma redução na renda, porque o investimento é uma função negativa da taxa de juros. É o que está marcado aqui. Então, para que fique bem claro, quando os juros aumentam, a renda diminui, porque com o aumento dos juros haverá uma redução de investimento, reduz a demanda agregada, reduz a produção. A relação que existe, ela é negativa. Então, se falou em juros e se falou em renda, vai se falar numa relação negativa devido aos investimentos. E aí, aqui uma observação bem interessante. Eu já conversei isso com vocês, mas vale a pena reforçar. Um dos agentes econômicos que mais se preocupam com a taxa de juros são as empresas. E aí, normalmente, quando a taxa de juros cai, o pessoal da Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, sempre reclama, dizendo que essa redução foi muito pequena para o que é necessário.
E aí, qual é a justificativa da Fiesp? É que, com uma redução pequena nos juros, os juros vão continuar ainda muito altos. Com os juros muito altos, não há um incentivo ao investimento, e se eu não tenho incentivo ao investimento, a renda também não cresce. A economia não se desenvolve. Então, a justificativa para isso já está explicada agora. Então, quando vocês virem o presidente da Fiesp reclamando, ou os grandes empresários reclamando da taxa de juros alta, eles estão por trás considerando o modelo ISLM, que diz que no mercado de bens e serviços, quanto maior a taxa de juros, menor será o investimento, menor será a renda. Vamos na lousa analisar mais coisa. O que eu preciso compreender mais? Eu preciso compreender o que acontece no mercado monetário e no mercado de títulos. E aí, vejam, o modelo ISLM, para além da componente real, não é só a economia real que interessa, introduz o aspecto monetário na análise. E aí, para o efeito, o modelo considera dois novos mercados, pretendendo analisar o seu equilíbrio, o mercado monetário e o mercado de títulos. A ideia do equilíbrio entre o mercado monetário e o mercado de títulos, a gente já viu lá quando a gente estudou o mercado monetário, naquelas 3 aulas. A gente só vai agora analisar um pouco mais sobre esse modelo, vamos ver na lousa. O que é que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que, um monte de letrinha agora, uma das escolhas que os particulares terão de efetuar será entre deter moeda propriamente dita ou colocar essa moeda em aplicações financeiras, ou seja, comprar títulos, que foi o que a gente já viu na noção de demanda por moeda para especulação, não tem nenhuma dificuldade. E aí, estes títulos surgem-nos na forma de obrigações sendo emitidos pelo governo ou pelas empresas, os chamados títulos sem risco. A ligação entre esses dois mercados é realizada via taxa de juros. A detenção de um título dá direito à percepção de uns juros, enquanto deter moeda cuja remuneração assumimos como nula, proporciona liquidez necessária para efetuar transações. Então, eu vou colocar todo o meu dinheiro na renda fixa ou eu vou deixar um dinheiro lá para reserva? É do jogo entre remuneração dos títulos e a liquidez da moeda, que deriva um equilíbrio no mercado monetário. Vamos marcar na lousa essa informação, que ela é bem importante. Vamos marcar aqui. É desse jogo entre a remuneração dos títulos e a liquidez do mercado que deriva o equilíbrio no mercado monetário. Por exemplo, a gente já viu isso, mas não custa reforçar. Se a taxa de juros aumenta, torna-se relativamente mais atrativo deter títulos em vez de moeda, o que implicará um aumento da procura por títulos e, consequentemente, uma redução da demanda por moeda ou da procura por moeda. A gente já viu isso quando analisou o mercado monetário. O que é que eu preciso compreender em relação ao mercado monetário que eu ainda não entendi lá no meu modelo inicial, no modelo keynesiano inicial? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender qual a relação existente entre juros e renda no mercado monetário e no mercado de títulos. A gente já viu que a relação que existe entre renda e juros no mercado de bens e serviços é uma relação negativa. O que a gente precisa compreender é que relação existe no mercado monetário. Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que consideremos que haja uma redução no produto. A produção diminuiu por alguma razão. Uma diminuição da procura, isso gerará, vamos marcar na lousa para ficar bem claro, quando eu tenho uma diminuição no produto da economia, deixa eu apagar aqui, isso vai gerar uma diminuição da procura por moeda pelo motivo de transações, ou seja, vai existir uma redução da demanda por moeda para transação. Lembra, demanda por moeda para transação depende do nível de produção da economia. Mantendo-se constante a oferta real de moeda. E aí, nesse caso, passa a existir um excesso de oferta de moeda, o que vai gerar na lousa
uma diminuição na taxa de juros, o que leva a um aumento da moeda por motivo de especulação. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? Vejam só na lousa. Aliás, deixa eu só ajeitar aqui. Sim. O que eu preciso compreender? Que se eu tenho, vamos botar aqui o equilíbrio do mercado monetário, moeda e juros, demanda por moeda, oferta de moeda, taxa de juros de equilíbrio. O que acontece? Se há uma redução na renda, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar uma redução da demanda por moeda para transação. Quando há uma redução da moeda para transação, o que é que vai acontecer? Vai deslocar a demanda por moeda para a esquerda. E aí, nesse caso, com uma redução da demanda por moeda para a transação, as pessoas vão querer especular mais no mercado. Com mais moeda indo para os títulos, haverá uma redução da remuneração dos títulos. Porque quando as pessoas estão oferecendo muita moeda, as pessoas não vai existir uma remuneração dos títulos, vai existir uma redução na remuneração dos títulos, e essa remuneração da redução dos títulos está bem clara na lousa. Eu vou sair do ponto de equilíbrio A para o ponto de equilíbrio B. Se não houver alterações na oferta de moeda, haverá uma redução da taxa básica de juros. E aí, no mercado monetário e no mercado de títulos, uma redução na renda leva a uma redução dos juros. Um aumento da renda leva a um aumento dos juros. No mercado de bens e serviços, aliás, no mercado monetário, existe uma relação direta entre renda e juros. E essa relação direta que existe entre renda e juros é devido à relação positiva que existe entre renda e demanda por moeda. Então, com isso, a gente começa a compreender agora a relação entre renda e juros no mercado de bens e serviços, renda e juros no mercado monetário. O que a gente vai fazer agora com essa relação negativa que existe no mercado de bens e serviços e com a relação positiva que existe no mercado monetário é criar duas curvas. Uma curva que representa a relação entre renda e juros no mercado de bens e serviços, chamada de curva IS. Uma outra curva que representa o equilíbrio, a relação entre renda e juros no mercado monetário e no mercado de títulos, chamada LM. Essa noção sobre a relação que existe entre renda e juros no mercado de bens e serviços, a gente já começa a ver na aula que vem. A gente se encontra em breve. Até lá!